questão da qualidade do colesterol, que para mim é muito mais importante que o número do colesterol. Então, o que determina se esse colesterol LDL vai ser aterogênico ou não, ou seja, se ele vai formar a placa de gordura ou não, primeiro é essa base inflamatória e essa base da disfunção endotelial. Que isso vai causar um negócio que a gente chama de leak vessel. O que é leak vessel? Você já deve ter ouvido, o pessoal deve ter ouvido falar o conceito de leaky gut, que é o intestino permeável e tudo. É a separação das células que permite a entrada de algo que a gente não quer. Na artéria é a mesma coisa. A artéria vai ficando doente, vai ficando mais enrijecida, essa célula vai se separando e permite a entrada do que a gente não quer. Nesse caso, o que a gente não quer? Substâncias que causem a doença, a aterosclerose. E aí entra esse LDL aterosclerótico, aterogênico, que a gente chama. O que é esse LDL aterogênico? É um LDL pequenininho e muito denso. Então, quando a gente vai avaliar isso, a gente tem duas formas. Uma muito específica, que é um exame que a gente chama de subtipos do LDL. A gente consegue medir o tamanho dessas partículas. Tem exame já no Brasil disso. Convênio, infelizmente, não cobre, mas dá para fazer e nem é tão caro quanto o pessoal pensa. E essas partículas a gente consegue contar. Quantas partículas pequenininhas tem no teu sangue? Esse LDL é um LDL perigoso, porque tem muita partícula pequenininha, vai causar doença. Ou a gente pode inferir pelo exatamente o que você falou, da relação de apolipoproteínas. Então, só para o pessoal entender o que é a apolipoproteína. A apolipoproteína é a proteína da membrana do LDL. Então, o LDL tá lá, aí tem a membrana, tem uma proteína na membrana dele, a gente chama de apolipoproteína. É a capinha, a membrana é uma capinha. Isso aí. Então, a apolipoproteína é como se fosse a portinha dessa capinha. Só que deixa entrar e sair o colesterol ali de dentro, tá? A apolipoproteína B, me perdoem, eu vou falar para as pessoas não esquecerem, a ApoB de bosta, que eu falo que é B de bosta, que aí ninguém nunca mais esquece. A apolipoproteína B de bosta, ela é a ruim, e ela é a responsável pela qualidade ruim desse LDL. Então, quanto mais apolipoproteína B essa pessoa tiver, pior é a qualidade desse LDL. Por quê? Cada partícula de LDL tem uma apolipoproteína B. Então, se eu tenho muito LDL grandão, eu tenho só uma B para cada um desses grandão. Então, eu vou ter pouca B no final. Se eu tenho muito pequenininho, eu tenho muita B ali distribuído. Então, eu tenho muita apolipoproteína B. E como é que a gente descobre isso? Dosando. Esse o convênio cobre. A apolipoproteína B. Só pedir. Apolipoproteína B. Eu aprendi isso uma vez num vídeo do Dr. Gabriel Azini no YouTube. Ou é o Dr. Gabriel Azini ou o irmão dele também. Agora eu esqueci o nome. Mas aí eu fui pesquisar no meu exame... Aí passei a perguntar para todos os médicos que me consultavam. Tem lá. Vou olhar o meu, então. É o Vitor Azini. Vitor Azini, sim. Eu vou olhar o meu, então. Eu nunca prestei atenção nisso. É um ótimo marcador. E aí, isso aí não tem nem nada muito de ciência alternativa por trás, não. Isso foi um grande estudo feito, chama Interheart Study. E esse estudo mostrou que a relação de ApoB e ApoA é o melhor marcador para dislipidemia relacionado com síndrome cardiovascular que existe. Então, a ApoA seria a boazinha do HDL. Então, quanto mais ApoA a gente tem, melhor. Então, tem o ApoB de bosta, que é o ruim. Que é o ruim, exatamente isso. E o que pode, de suplemento, por exemplo, que pode evitar o infarto? Tem? Tem. Você falou também num vídeo que quem toma estatina deve tomar com enzima Q10. Vamos começar por aqui, então? Então, quando o paciente toma estatina, ele está bloqueando uma via no nosso corpo que a gente chama de via do mevalonato. O nome é esquisitíssimo. Mas mevalonato é o início dessa substância, depois ele vai sendo transformado ao longo dessa via. No meio da via tem uma enzima que chama HMG-CoA redutase, que é bloqueada pela estatina. Então, a estatina é um bloqueador de HMG-CoA redutase, tá? Quando ela bloqueia, ela atrapalha essa via lá no meio dela. Só que o produto final dessa via é o colesterol, que está sendo bloqueado, e a coenzima Q10. Então, quando você usa estatina, você está bloqueando a coenzima Q10. A produção da coenzima Q10. Então, você atrapalha a produção de energia das células da mitocôndria. Então, você tem que tomar por isso que eu brinco, né? Eu falo assim, cara, todo laboratório farmacêutico deveria fazer o quê? Botar em associação. Fala, cara, tá tomando uma rosuvastatina mais 100 miligramas, 200 miligramas de coenzima Q10. Porque deveria ser obrigatório o paciente que usa estatina usar coenzima Q10 associado. Tem uma coisa divertida que você fez outro dia que me pegou, sabia? Foi uma pegadinha. Eu sigo o Túlio Sperbi no Instagram.
Aí, de repente, está lá escrito assim, ele entra sério e fala assim, 5 coisas que promovem a limpeza das artérias. Eu falei, é comigo mesmo, né? Me joguei no vídeo. Era uma brincadeira, né? Era um deboche, na verdade. Na verdade- Porque nada limpa as artérias, é isso? Na verdade, é uma crítica minha. É o que a gente chama de clickbait, né? Clickbait é você começar um vídeo para chamar a atenção das pessoas. Agora tem de tudo isso. 5 coisas que não sei o que, não sei o que lá. Toda hora tem um vídeo desse. É um saco. É igual assim, eu não aquele aguento vídeo aquilo. que divide a tela e fala: você compraria, não compraria, compraria, não compraria? Parece um pão, parece uma maionese, não sei o que, né? Entram umas coisas que vira moda, né? E essas 5 coisas virou moda. Isso aí. As pessoas hoje em dia fazem de tudo pela fama, né? Tudo pela fama. E até a informação que a pessoa passa em rede social, eles estão fazendo muito mais pela fama do que para ajudar as pessoas hoje em dia. Então, é uma crítica que eu faço aos profissionais de saúde que estão em rede social querendo divulgar o trabalho ou querendo dar informações. Divulgar é legítimo. O que não é legítimo é a maneira de fazer isso. Perfeito, é isso aí. É, que tudo tem um limite, né? Tem que falar a verdade, tem ou que ter buscar ética, a verdade. falar a verdade. Às vezes as Querer pessoas buscam- ajudar as pessoas, É isso aí. né? As Ter pessoas esse querem ficar famosas compromisso. em cima de polêmica. Não, Né? mas no tem que sentido ter. assim, do encanamento, você limpar o encanamento do prédio e tal. Tipo, isso faz sentido. Você coloca certas substâncias e tal. No organismo não dá para fazer isso, Zé? Não dá, porque Não olha dá. só, pra você entender, isso é importante. Pensa o seguinte, eu criei isso aqui para o pessoal sempre lembrar. Quando você come num prato de louça branco, fica uma gordura ali por cima. Sim. Se você joga um detergente, você limpa aquela gordura que está ali por cima numa boa. Uhum. Beleza. Se você come 30 vezes naquele prato, sem lavar ele, aquela gordura ela vai entranhando dentro da porcelana, e se você vai limpar ele depois de 30 vezes, 30 anos, o que vai acontecer? Que a gordura lá de dentro, que está entranhada na porcelana, você não vai conseguir limpar. É o que acontece na nossa artéria. A nossa artéria, todo mundo acha, isso é uma coisa importante, todo mundo acha que a placa de gordura é um negócio que vai grudando na parede do nosso vaso. Não é assim isso? Não é. A placa de gordura, ela entra, lembra do buraquinho que eu falei do Leaky Vessel? Ah. Ela entra aqui dentro, o colesterol, ele é oxidado, inflamado, e o processo ele safado, acontece né? dentro da parede do vaso. Então ele não acontece aqui do lado de fora, ele acontece aqui dentro. O que acontece é, isso vai ficando tão grande, que ele vai empurrando a parede do vaso e fazendo com que o vaso fique mais estreito, entendeu? Então, como é um processo que está dentro da parede do vaso, a gente não consegue limpar aquele processo. A gente tem que evitar o quê? A entrada daquilo ali. E aí, para evitar isso, estilo de vida, que é o que a gente conversou aqui inicialmente, e a tua pergunta dos suplementos. Se a gente tem suplementos que melhoram a função do nosso endotélio, que promovem saúde para o nosso endotélio, que transformam esse vaso num vaso mais complacente, obviamente a gente vai estar melhorando e prevenindo isso, né? Túlio, mas tem algum estudo mostrando com algum desses suplementos? Só com o ômega 3. Então, o ômega 3, principalmente a fração EPA dele, em altas doses, tem estudos demonstrando redução de risco cardiovascular com o uso do ômega 3. Agora, por exemplo, magnésio. Magnésio a gente sabe que ele melhora muito o relaxamento vascular, diminui pressão arterial, diminui uma série de outros problemas que podem ser fatores de risco para doença cardiovascular. E se a gente está melhorando uma pressão arterial, uma complacência arterial, no final a gente está prevenindo. Então, magnésio, uma coenzima Q10, que é um gerador de energia a nível mitocondrial. Então, tudo que a gente puder utilizar para melhorar a função do nosso corpo, para te trazer mais energia para treinar, por exemplo, vai estar te melhorando no final da história aquilo ali. Uma creatina. Não tem nenhum estudo mostrando creatina com doença cardiovascular. Mas se você usa, ganha mais massa muscular, você está produzindo mais substâncias anti-inflamatórias, você está com menos substâncias pró-inflamatórias, acaba te ajudando. Uma cúrcuma, mesma coisa. Cúrcuma é um anti-inflamatório potente. A doença cardiovascular, a base dela não é uma inflamação crônica? Pô, se eu estou usando um anti-inflamatório natural, eu estou agindo na base da doença cardiovascular. Por que não tem estudo sobre isso? Vários motivos. Primeiro, a indústria da suplementação não tem o aporte financeiro que uma indústria farmacêutica tem. E estudo científico é muito caro, né? Então a gente sabe que para produzir ciência, o aporte é muito grande. Não tem patente. Quem que vai se interessar em mostrar que o magnésio faz bem se você não tem uma patente para ganhar dinheiro depois do que você investiu, né? Então, acaba ficando muito difícil de fazer bons estudos com isso. Mas tem muito estudo pequeno demonstrando esses benefícios no longo prazo. Então, existe sim. Se você buscar na literatura, vários estudos. Pra você ter uma ideia. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás que fui dar uma palestra sobre cúrcuma.
E eu bati no PubMed, coloquei lá, curcumin. E aí apareceram 197 estudos científicos relacionando cúrcuma com doença cardiovascular. Então, assim, falar que não tem estudo, tem um monte. Mas como assim relacionando? Benefício do uso da cúrcuma Benefício da cúrcuma? com a saúde cardiovascular. Então, tem muito estudo. O problema é que, como não é também um foco de atenção para o profissional de saúde estudar sobre isso, às vezes ele não corre atrás dessas informações, acaba virando uma verdade absoluta a repetição do isso não tem embasamento científico, isso não tem estudo científico. Não, isso é que me preocupa, porque todas as correntes usam o mesmo argumento. Como se estivesse falando em nome da ciência mais avançada e mais pura. Não tem nenhum embasamento científico contra... E aí as pessoas falam com a mesma convicção e coisas completamente opostas. Isso deixa a gente bem confuso. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, O Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.